O policial estava tentando verificar o nível de álcool no sangue do homem, mas a atitude dele parecia não cooperativa. De repente, o anel em seu polegar começou a brilhar. Seu rosto estava frio e sem expressão. De uma hora para outra, ele pisou com força no acelerador e saiu em disparada. Mesmo com o policial agarrado do lado de fora do veículo, o carro continuou em alta velocidade, arrastando o agente com ele. O homem não se importou e começou a usar o cotovelo para atingir repetidamente o rosto do policial, tentando fazê-lo desistir e soltar-se. O policial não conseguiu resistir aos golpes e acabou caindo na estrada. Aquele policial era o pai de Yong-gu. Yong-gu era uma criança bem comportada desde que sua mãe havia falecido cedo. Desde então, era apenas ele e o pai em casa. Os dois sempre foram felizes e se davam muito bem. O pai de Yong-gu era um ótimo pai, que dedicava todo o seu amor a cuidar do filho. Queria dar a ele uma vida cheia de amor e felicidade. Toda semana, seu pai o levava à igreja. Também lhe ensinava a ter fé em Deus, na esperança de que essa fé ajudasse seu filho a superar todas as dificuldades da vida. Além disso, ele era um policial de trânsito muito dedicado. Por causa da natureza do trabalho, frequentemente precisava sair à noite. Então, Yong-gu costumava ficar em casa sozinho. O policial foi levado ao hospital imediatamente após o incidente. Quando souberam da notícia, Yong-gu e sua avó correram para o hospital para encontrá-lo. Yong-gu ficou do lado de fora da sala e viu seu pai gravemente ferido, em estado crítico, enquanto sua avó chorava descontroladamente ao lado dele. Yong-gu sentiu uma dor profunda no coração naquele momento. Desejava desesperadamente um milagre que salvasse a vida de seu pai. Como sempre tinha ido à igreja com o pai e foi ensinado de que orações sinceras seriam atendidas por Deus, Yong-gu correu durante a noite até a igreja, acreditando que, se orasse com todo o coração, Deus ajudaria seu pai a acordar. Enquanto estava sentado com as mãos unidas em oração, um pastor se aproximou e sentou-se ao lado dele. O pastor disse que, se ele orasse sinceramente a Deus, sua oração seria atendida e seu pai logo acordaria. Yong-gu acreditou plenamente. Orava com todo o coração pelo pai. Mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, o policial faleceu naquela mesma noite. Ao amanhecer, enquanto Yong-gu dormia, seu pai apareceu para acordá-lo. Ele sabia que a vida sem ele seria difícil e cheia de sofrimento para o filho. Então, deu ao Yong-gu muitos conselhos e palavras de encorajamento. No fim, pai e filho tocaram as mãos para se despedir. De repente, as mãos começaram a brilhar, e então o pai desapareceu. Yong-gu percebeu que aquele era o último momento em que veria a alma de seu pai. Ele caiu em lágrimas. O funeral do pai de Yong-gu foi realizado no dia seguinte. O mesmo pastor que havia estado com ele na noite anterior também compareceu para prestar homenagem. Quando Yong-gu viu o pastor, de repente ficou com raiva. Correu, agarrou o crucifixo do altar e o atirou contra o rosto do pastor. Yong-gu chorava e gritava. Ele havia orado com sinceridade a Deus, pedindo que seu pai acordasse. O próprio pastor havia dito que, se orasse com todo o coração, Deus atenderia sua oração. Mas por que seu pai ainda morreu? Por que Deus não respondeu à sua oração? Yong-gu estava em uma dor insuportável. Tudo o que conseguia fazer era chorar e lamentar. 20 anos se passaram. O Yong-gu daquela época havia se tornado um homem mais maduro. De um menino que só sabia chorar, ele agora era um boxeador profissional. Naquele dia, aconteceria uma grande luta para Yong-gu. Seu oponente era um lutador americano, enquanto Yong-gu era conhecido como o ceifador, pois nunca havia perdido uma única luta. Manter essa invencibilidade provava o imenso esforço e treinamento que ele investiu. Não foi nada fácil para Yong-gu alcançar o sucesso que tinha. Assim que a luta começou, ele notou uma tatuagem de Cristo no corpo do oponente. Isso fez sua mente ficar em branco. Seus olhos ficaram vermelhos e uma voz em sua cabeça ecoava, dizendo-lhe para vingar seu pai. Mas rapidamente ele recuperou a compostura. A luta mal havia começado, mas Yong-gu encontrou uma brecha na defesa do oponente. Deu um golpe poderoso direto no rosto do lutador americano, derrubando-o no ringue. Yong-gu imediatamente partiu para cima, desferindo uma série de socos. Se o árbitro não tivesse interferido, o lutador americano poderia ter se ferido gravemente ali mesmo no ringue. Após a vitória, Yong-gu foi descansar. Em seu sonho viu seu pai. O pai o levou até seu próprio túmulo. No caixão havia uma foto dele e um crucifixo. Yong-gu, com raiva, correu, pegou o crucifixo e o jogou longe. Mas, estranhamente, o crucifixo grudou em sua mão. Ele não conseguia jogá-lo fora. De repente, o crucifixo em sua mão pegou fogo. Uma chama estranha queimava intensamente em sua mão. E, ao mesmo tempo, uma fumaça negra saía de dentro de seu corpo. Então, Yong-gu acordou assustado. Pensou que fosse apenas um sonho, mas sua mão ainda carregava as marcas de queimadura do sonho. No dia seguinte, Yong-gu foi imediatamente buscar atendimento médico. Precisava examinar o ferimento na palma da mão. A partir desse momento, coisas estranhas começaram a acontecer uma atrás da outra. Enquanto Yong-gu dormia profundamente, uma sombra aterrorizante parecia tentar engoli-lo por completo. Ele começava a lutar para respirar. De repente, sangue começou a jorrar fortemente da ferida na palma da mão. Por causa disso, Yong-gu precisou voltar ao hospital no dia seguinte para verificar o
ferimento novamente. Isso passou a acontecer com frequência, afetando gravemente seus treinos. O assistente de Yong-gu sugeriu que ele conhecesse sua sobrinha. Ela havia passado pela mesma coisa que Yong-gu antes. Quando foi ao hospital, os médicos não encontraram a causa. Então, a família dela teve que recorrer a um xamã em busca de ajuda. A princípio, Yong-gu não acreditava nessas coisas, fantasmas ou espíritos, pois havia abandonado sua fé no dia em que seu pai morreu. Mas os acontecimentos estranhos continuavam se repetindo com mais frequência e intensidade. Assim, Yong-gu aceitou ir conhecer a sobrinha de seu assistente. Quando chegou, encontrou a garota sentada no centro do cômodo. O quarto estava coberto com talismãs por todas as paredes. Mesmo sendo cega, a garota ainda conseguia ver muitos espíritos grudados em Yong-gu. Apesar de não acreditar nessas coisas, o que a garota disse fazia muito sentido, pois ele constantemente ouvia vozes estranhas sussurrando em seus ouvidos. A garota disse que a causa de tudo isso era porque o coração de Yong-gu estava tomado pela escuridão. Muitas almas errantes estavam tentando se apegar a ele. Ela também sabia que Yong-gu carregava um anel que possuía uma forte energia positiva. Ao ouvir isso, Yong-gu ficou bastante surpreso. Aquele anel era uma lembrança que seu pai havia deixado após falecer. Depois de saber sobre a ferida de Yong-gu, a garota pegou um punhado de arroz e espalhou sobre a mesa. Em seguida, ela pegou um bastão ritual e o sacudiu com força. Os grãos de arroz na mesa começaram a se mover lentamente, formando o desenho de uma cruz. A garota disse que, em frente à casa de Yong-gu, ela via uma cruz muito grande. Se ele fosse até lá, alguém poderia ajudá-lo. Quando Yong-gu chegou ao local mencionado pela garota, um bando de corvos apareceu do nada e tentou atacá-lo. Aterrorizado, Yong-gu se escondeu dentro do carro para avaliar a situação. Dentro da igreja, um jovem pastor estava lendo a Bíblia. Ao lado dele havia um pastor mais velho, que parecia ser seu mentor. Os dois estavam realizando um exorcismo em um homem que havia sido possuído por um demônio. O homem estava amarrado a uma cadeira. Os dois pastores liam as escrituras continuamente e faziam o sinal da cruz. Quanto mais eles liam, mais o homem mostrava sinais de aflição. Seus olhos ficaram vermelhos, seus músculos se contraíram e incharam. Logo depois, o homem se soltou das amarras e escapou. Ele avançou sobre o pastor mais velho e começou a bater nele. No momento de perigo, o pastor mais velho pressionou seu anel contra o rosto do homem. Por sorte, conseguiu se livrar, mas o homem possuído então voltou-se contra o jovem pastor, avançou e cuspiu todo o seu sangue negro no rosto dele. De repente, o jovem pastor viu a verdadeira forma do demônio. Horrorizado, fugiu em pânico. O homem possuído voltou-se então para matar o pastor mais velho. Mesmo sendo socado e próximo da morte, o pastor mais velho manteve firmemente sua fé. Continuou recitando as escrituras e orando a Deus. Nesse momento, Yong-gu apareceu de repente. Ele chegou justo a tempo de salvar o pastor mais velho. Sendo um boxeador invicto, Yong-gu não temia nenhum oponente, mesmo que fosse um demônio. Yong-gu enfrentou o homem possuído de frente, sem medo. Mesmo quando o homem saltou, Yong-gu também saltou e o puxou de volta ao chão. Quando Yong-gu usou acidentalmente sua mão ferida para agarrar o rosto do homem, este começou a queimar e pegar fogo. O pastor mais velho aproveitou a oportunidade para derramar água benta sobre o rosto do homem. Juntos, os dois conseguiram exorcizar o demônio do corpo dele. Logo depois, Yong-gu perguntou ao pastor sobre a estranha ferida em sua mão. O pastor disse que era a ferida de Cristo, de quando ele foi pregado na cruz. Disse que era uma bênção, uma graça rara que Deus havia lhe dado. Ao ouvir isso, Yong-gu ficou extremamente irritado. Ele perguntou por que Deus não havia salvado seu pai, e em vez disso, lhe deu essa graça amaldiçoada. Para quê? Nesse momento, as vozes dos demônios dentro de Yong-gu começaram a falar. Disseram-lhe para matar o pastor. O pastor percebeu que havia algo errado e imediatamente começou a ler a Bíblia. Milagrosamente, assim que começou a leitura, a dor de cabeça de Yong-gu parou. Parecia que os demônios tinham medo quando alguém lia as escrituras. O pastor se ofereceu para ir até a casa de Yong-gu verificar a situação. Ele entrou sozinho no quarto, leu as escrituras, fez o sinal da cruz e colocou um crucifixo atrás da foto de Yong-gu com seu pai. Ao terminar, voltou para casa. Assim que saiu, encontrou o jovem pastor que havia fugido anteriormente, agora esperando por ele. O jovem disse que estava apavorado demais para continuar naquele trabalho e queria desistir. O pastor tirou um lenço bordado com uma cruz e deu a ele, concordando com sua decisão de se afastar. Em outro lugar, um jovem desceu de um carro de luxo, vestido com roupas chamativas que indicavam sua riqueza. Seu nome era Ji-shin, o dono do bar e o mesmo homem que havia matado o pai de Yong-gu. Ele se encontrava com um mafioso para discutir negócios. O gangster o ameaçou, dizendo que fecharia o bar se Ji-shin não pagasse o valor combinado. Após a reunião, Ji desceu secretamente ao porão oculto do bar. Lá, vestia um manto sinistro. Sobre a mesa havia um coração e em um suporte pendia um símbolo demoníaco. Ele cortou sua própria mão, deixando o sangue pingar sobre o coração e iniciou o ritual. Ji suplicou ao diabo, exigindo o coração de seu inimigo. Imediatamente, o coração sobre a mesa começou a bater. Ele estava ligado ao coração do mafioso. No momento em que Ji-shin esfaqueou o coração
com uma faca, o mafioso caiu em agonia e morreu na hora. Assim, Ji-shin sacrificou o coração ao diabo e recebeu sua bênção. Os fios de cabelo grisalho em sua cabeça desapareceram gradualmente e o ferimento em sua mão se curou sozinho. Foi assim que, mesmo após 20 anos da morte do pai de Yong-gu, Ji ainda não havia envelhecido. Do lado de Yong-gu, as coisas não melhoravam. A dor o atormentava todas as noites. Então, ele voltou a procurar o pastor mais velho. O pastor lhe deu um objeto e disse que, enquanto ele o carregasse, Deus o protegeria. Yong-gu demonstrou descrença e disse diretamente que havia abandonado sua fé desde o dia em que seu pai morreu. Mas mesmo assim, Yong-gu aceitou o objeto. Depois disso, ele levou o pastor até seu local de trabalho. Os dois conversaram no caminho. Yong-gu soube que o jovem pastor havia desistido porque estava com muito medo. A partir de agora, o pastor mais velho teria que lutar sozinho. Yong-gu observou o pastor entrar sozinho em uma casa para realizar um exorcismo. Isso o fez lembrar de seu pai. Então, Yong-gu decidiu usar seus punhos para ajudar o pastor na missão. Quando entraram na casa, encontraram uma mulher em pânico. Os três caminharam até a porta de um quarto. O pastor desenhou uma cruz na porta para impedir o demônio de escapar. Quando entraram, viram uma garota sentada na cama. Ela parecia completamente normal. Disse que, na verdade, quem não era normal era sua mãe. Foi ela quem causou os ferimentos e a trancou naquele quarto. O pastor colocou uma cruz na testa da menina. De fato, nada aconteceu. Seria mesmo que ela não estava possuída por um demônio? O pastor, no entanto, não se convenceu. Pediu então ao Yong-gu que pulasse na cama e a imobilizasse. O pastor derramou água benta em sua boca. Como esperado, o corpo da garota reagiu imediatamente. Ela começou a vomitar sangue sem parar. Logo em seguida, usou seus poderes sobrenaturais para acabar com o pastor à distância. Ele foi lançado longe. Yong-gu também foi empurrado para cima e preso no teto por ela. Inesperadamente, o demônio viu o passado de Yong-gu e começou a falar sobre suas memórias dolorosas. Isso o deixou completamente perturbado. Ele começou a enfrentar a garota com fúria. Felizmente, o padre interveio. Depois que Yong-gu se acalmou, colocou sua mão especial na cabeça da garota. Instantaneamente, sua mão pareceu queimar o demônio dentro dela. Então o padre derramou água benta sobre ela para aumentar o efeito. Os dois conseguiram exorcizar o demônio que estava dentro da pobre garota. Isso imediatamente alertou Ji-shin, pois o demônio que Yong-gu e o padre acabaram de derrotar era um de seus subordinados. Após conversarem, Yong-gu soube que o objetivo do padre era encontrar Ji-shin, pois ele era especialista em coletar as almas e os corpos dos mortos para sacrificá-los aos demônios em troca de poder e imortalidade. E somente alguém com um braço carregando o poder de Deus, como o de Yong-gu, seria capaz de destruí-lo. O padre esperava que Yong-gu não perdesse sua fé por causa da raiva. Depois disso, a garota acordou. O padre perguntou sobre o paradeiro de Ji-shin. Inesperadamente, os olhos da garota começaram a sangrar continuamente. Descobriu-se que Ji-shin já havia previsto isso e realizado um ritual de sacrifício com o objetivo de matá-la e encobrir seus segredos. Felizmente, o padre rapidamente recitou orações e realizou um ritual para contrariar a cerimônia de Ji-shin, conseguindo salvar a garota. Após a batalha, Yong-gu convidou o padre para ir à sua casa comer. Os dois conversaram bastante sobre a vida e o trabalho. O padre agradeceu ao Yong-gu pela ajuda naquele dia. Sem ele, não sabia se teria conseguido realizar aquele ritual de exorcismo com sucesso. Em outro lugar, um menino estava sendo espancado e trancado em um armazém por seus colegas. Ji-shin apareceu de repente. Ele deixou um garoto possuído por um demônio ali. Imediatamente após isso, Ji-shin procurou uma maneira de se encontrar com Yong-gu. Disse a ele que também tinha uma ferida na mão, como a dele. Ji-shin até fingiu estar arrependido, avisando Yong-gu que o padre iria se aproveitar do seu poder, o que faria com que a ferida em sua mão piorasse com o tempo. Como o garoto estava possuído por um demônio, ele havia se tornado rebelde e destrutivo. Do lado de fora, duas freiras rezavam e entoavam cânticos. Ao receber a notícia, o padre ligou para Yong-gu pedindo sua ajuda, pois o menino precisava urgentemente de um ritual de exorcismo. Mas Yong-gu, abalado pelas palavras de Ji-shin, não teve coragem de atender ao chamado. Como não conseguiu contato com Yong-gu, o padre não teve escolha senão ir sozinho ajudar o menino. Enquanto isso, Yong-gu foi se encontrar com seu empresário para discutir o torneio que aconteceria na China. Quando o padre chegou ao local, usou seu anel e o pressionou contra o rosto do menino. Depois de um tempo, o garoto desmaiou. Porém, instantes depois, o demônio dentro dele reviveu. Descobriu-se que mais de um demônio havia possuído o menino. Quando a garçonete levou água para Yong-gu, ele viu o colar com crucifixo que ela usava. De repente, Yong-gu ficou preocupado com o padre. Então saiu no meio da reunião e foi imediatamente procurá-lo. Naquele momento, o padre também estava lutando para exorcizar cada um dos demônios que possuíam o garoto. O padre já começava a demonstrar sinais
sinais de exaustão. Quando chegou ao terceiro demônio, foi completamente derrotado. O demônio o atacou e o enfrentou repetidamente. Felizmente, uma freira usou um crucifixo para protegê-lo. No entanto, o demônio fingiu fugir e então saltou repentinamente, prendendo e enfrentando a freira. Mais uma vez, Yongu chegou bem na hora para salvar a todos. Ele pressionou a mão de Deus na cabeça do demônio, combinada com água benta, e assim todos os demônios foram destruídos. No caminho de volta, Yongu levou o padre de carro e lhe disse que já não sentia desconforto ao olhar para o crucifixo. Agora ele o via de uma forma totalmente diferente. Naquela mesma noite, Ji realizou outro ritual. Ele invocou um cão infernal para despedaçar o menino. Depois que Ji sacrificou a alma do garoto ao demônio, recebeu um dente como recompensa. Ao saber disso, Yongu e o padre correram imediatamente para o necrotério. O padre puxou o saco com o corpo para mais perto, e enquanto orava pelo menino, as luzes do necrotério começaram a piscar continuamente. Sob a luz oscilante, Ji estava sentado, esperando por eles. Furioso, Yongu correu atrás dele, saindo da sala e deixando o padre sozinho com o corpo do menino. De repente, o corpo se moveu e gritou por ajuda. O padre abriu o saco e viu que o garoto havia voltado à vida, com um ferimento no pescoço. O menino disse que estava com dor e muito assustado. Implorou para que o padre o abraçasse. Quando o padre o abraçou, Ji apareceu repentinamente atrás dele. Usando o dente que havia conseguido, esfaqueou o padre pelas costas. Enquanto perseguia Ji-shin, Yongu parou de repente, sentindo que algo estava errado. Imediatamente, correu de volta ao local onde o padre estava. Quando chegou, viu Ji-shin segurando o dente contra o pescoço do padre. Ji o forçou a renunciar ao seu poder, levantando a mão e recitando um feitiço para abandonar Deus e o Espírito Santo. Se o fizesse, Yongu perderia o poder de Deus, e ninguém mais seria capaz de derrotar Ji-shin, mas o padre preferiu morrer a permitir isso. Então, com todas as suas forças, cravou o dente em seu próprio pescoço. Após lidar com o padre, Ji-shin desapareceu. Yongu correu até o padre e o levou ao jovem padre tímido de antes. O jovem padre derramou água benta sobre o tecido que o padre mais velho lhe havia dado, e em seguida o colocou sobre o ferimento. Ele orou sem parar e fez o sinal da cruz repetidamente sobre ele. Enquanto isso, Yongu foi sozinho à igreja e rezou, assim como havia feito 20 anos atrás. A única diferença é que, desta vez, ele implorava para que Deus salvasse o padre, para que não morresse como seu pai. No final, um milagre aconteceu. O padre lentamente recobrou a consciência. Quando entregou seu anel ao Yongu, ele decidiu que, desta vez, agiria sozinho. Iria encontrar Ji-shin e vingar o padre. Antes de partir, o jovem padre tímido entregou um item ao Yongu, uma batina usada em rituais de exorcismo. Disse que ela aumentaria sua força durante a luta contra os demônios, ajudando-o a ter mais chances de vencer. Yongu vestiu a batina, subiu na moto e foi até a casa da garota possuída para perguntar sobre o paradeiro de Ji-shin. Após conseguir o endereço, foi sozinho até o bar de Ji-shin. Assim que chegou, se deparou com vários subordinados de Ji-shin já à sua espera. Conhecido como o lutador invicto, Yongu não sentiu medo. Avançou e derrotou um a um, mas estranhamente, eles pareciam não sentir dor ou cansaço. Sempre que Yongu os derrubava, eles se levantavam novamente. Aproveitando uma brecha, Yongu se afastou, derramou água benta sobre a mão e pressionou a cabeça de cada um. Um por um, eles caíram, e desta vez, não se levantaram mais. Após derrotar todos, apareceu um homem particularmente intimidador. Ele tentava claramente ganhar tempo, mantendo Yongu ocupado enquanto Ji completava o ritual de invocação demoníaca. Yongu teve dificuldades nesta luta. Finalmente havia encontrado um adversário à altura, mas no fim, usou a mão de Deus para esmagar a cabeça do oponente, vencendo-o. Enquanto isso, Ji-shin havia terminado o ritual. Ele cravou o dente em si mesmo. Quando Yongu desceu até onde ele estava, só conseguiu ver Ji mergulhar de cabeça no lago. Pouco depois, Ji emergiu com uma aparência completamente diferente. Parecia ter sacrificado o próprio corpo e se transformado numa entidade demoníaca. Sua forma agora realmente lembrava a de um demônio. Os dois não trocaram muitas palavras. Ji-shin e Yongu imediatamente começaram um combate feroz. O demônio era tão poderoso que nem mesmo a mão de Deus de Yongu conseguia causar grandes danos. Apenas pequenas queimaduras. Não era suficiente para matá-lo. Yongu foi severamente espancado. De repente, Ji apareceu atrás dele e mordeu seu ombro. Após ser mordido, Yongu caiu no chão. Em transe, ele se viu num lugar muito estranho. Seu pai também apareceu ali. Ao vê-lo, Yongu correu e o abraçou. Os dois deram as mãos, assim como na última vez em que seu pai partiu deste mundo. Parecia que seu pai havia lhe transmitido um poder ainda maior. Sua mão se acendeu com uma chama azulada e branca. Com esse novo poder, Yongu conseguiu lutar de igual para igual com Ji-shin. Os dois trocaram golpes sem parar. Com sua experiência como lutador de alto nível combinada ao poder herdado de seu pai, Yongu não teve dificuldades para derrotar o demônio. Após Ji-shin cair no chão, Yongu usou o anel deixado
pelo padre. Cortou sua própria mão para aumentar a força e decidiu usar seu golpe final para encerrar a batalha. Reuniu todas as suas forças e atingiu Ji-Shin com um golpe poderoso. Então, arrancou o dente do corpo de Ji-Shin e o queimou. Imediatamente, centenas de mãos emergiram do poço, arrastando o corpo de Ji-Shin para baixo. No fim, ele foi sacrificado pelo próprio ritual que criou. Com tudo resolvido, Yongu voltou até o padre. Viu que ele havia se recuperado. Sem conseguir esconder a alegria, Yongu correu e o abraçou fortemente. A cena parecia de um pai e um filho. O filme termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. O nome do filme é A Fúria Divina.